O que está faltando para a gente de conteúdo é a gente ver as propriedades moleculares, né, da matéria. Então, a gente vai ver outros parâmetros além de temperatura. A primeira e segunda lei da termodinâmica, certo? Depois a gente vai ver só exercícios, certo? Então, hoje a gente vai ver essas propriedades moleculares. Aí, na quinta, né, a gente já entra nas leis da termodinâmica e eu vou deixar para fazer exercícios quando a gente terminar todo o conteúdo, que aí a gente usa os outros dias para fazer exercício, certo? A atividade da terceira unidade, ela já está programada para aparecer para vocês no dia 30. Quando for dia 30, meia-noite e 1, né? Aí ela já está lá disponível para vocês. Tá bom? Então, bora lá começar aqui com as propriedades moleculares da matéria. Então, ó, o que é que a gente já até falou, né? Que quando a gente vai ver a movimentação, né, ou como é que a gente vai descrever um certo fenômeno, né, a gente fazia o que lá na mecânica? Eu dizia qual era a posição inicial, qual era a velocidade, qual era a aceleração, que aí eu conseguia prever, né, o que era que acontecia com aquele objeto no decorrer do tempo. Quando a gente está falando de gases, né, de fluidos, essa quantidade de informações é muito difícil da gente trabalhar, porque você não trabalha com uma molécula de gás, você trabalha com um conjunto tão grande, né, que a gente ia ter o quê? Uma quantidade de variáveis impraticável para trabalhar. Então a gente trata, né, os gases, né, através de outras grandezas, certo? Então a gente vai usar aqui, né, vai continuar usando o que a gente vai trabalhar, né, os gases, né, utilizando o que? Pressão, volume, temperatura, número de mols, né, que é a quantidade, né, dessa substância, né, que pode ser dado também como a massa dela também. Então a gente vai usar essas grandezas, certo, para poder estudar detalhadamente o que acontece com os gases, certo? Como a gente também já tem de conhecimento desde lá da nossa escola, né? Um gás, né? Eu vou poder dizer o quê? Características, né, que a gente sempre pegava para as fases da matéria, era dizer o quê? Que um sólido ele tinha forma fixa e o volume fixo, né? O líquido ele tinha o volume variável, o volume fixo, mas a forma do recipiente que ele estava contido. Já o gás, ele nem tem forma definida, né? E o volume também, né? Vai depender do tamanho da amostra que a gente está trabalhando, né? Então, para a gente que vai trabalhar com sistemas isolados, certo? Então, o volume é o volume do recipiente, porque a gente já viu, né, que a gente trabalha com o quê? Com o gás em si, a região de fronteira e vizinhança, né? Então, eu preciso ter esse recipiente onde eu vou ter o meu gás, né? Então, como a gente vai dar isso em volume, né? Aí tem as unidades aqui, né? No sistema internacional, né? A unidade de volume é o metro cúbico. Pressão, o que é que acontece? Se eu pegar uma quantidade de gás qualquer, aí eu vou ter um número de partículas lá e elas vão estar em movimento, então elas vão estar se chocando o tempo todo. Então, quando o volume, né, que eu coloquei esse gás diminui, o que é que acontece? A quantidade de choque entre essas partículas aumenta. Por exemplo, né, vamos colocar aqui, se eu for agora, certo? Lá na Estação das Artes, né? Aí eu vou estar lá sozinha, né? Aí tá a possibilidade de alguém vir e chocar comigo é pequena. Agora, se eu inventar de fazer isso, né? No dia do show do Safadão, então a quantidade de pessoas que podem colidir comigo ali é bem grande, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de gás e mantive o meu volume. Né? Então, isso é similar a eu fazer o quê? A eu diminuir o meu volume, mantendo a minha quantidade de gás, certo? Então, a pressão, ela vê justamente o choque dessas partículas do gás, né, com a parede do meu recipiente. Temperatura é o jeito que a gente mede essa agitação, certo? Das partículas, né? E a quantidade de substância, né? É uma representação para a gente saber, né? Qual é o tamanho daquela porção, né? Então, ela pode ser dada em massa, né? E pode ser dada em mols também, certo? Aí, dependendo do que a gente estiver estudando, né? A gente vai quantificar de uma maneira. Beleza. O que a gente vai fazer é trabalhar com gases ideais, certo? Por quê?
Assim como a gente fez em outras partes, né, já da física, a gente sempre fica procurando as condições que são ideais para que eu consiga tirar muitas coisas do fenômeno real. Né? Exemplo, quando a gente começou a estudar movimento retilíneo lá na mecânica clássica, a gente não levava em consideração o atrito. Né? Depois que o atrito foi colocado, quando a gente colocava um corpo para descer de uma rampa, a gente considerava que aquele corpo deslizava, mas não rolava, né? Então o corpo rolando a gente só foi ver lá no final da terceira unidade, né? Então a gente também vai pegar condições, certo, ideais para estudar os gases, né? Então a gente pode encontrar esses gases e a gente vai escrever sempre uma equação, certo? É uma função, certo? Uma equação de estado, né? Que ela vai ser descrita por 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, ó, qualquer objeto macroscópico em equilíbrio termodinâmico, certo? Aí que eu estou dizendo isso em equilíbrio termodinâmico porque só quando tem algum equilíbrio termodinâmico é que eu consigo medir temperatura. Né? Então, eu tenho, né, eu posso descrever através de um conjunto de variáveis, certo? Variáveis macroscópicas, é porque eu não estou tratando partícula a partícula do meu gás, né? Eu estou tratando o gás como um todo, né? Então, que elas vão ser variáveis de estado, certo? Então, no caso, as nossas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E como a gente vai tratar com o fluido homogêneo, né? A gente vai dizer que essa equação de estado, né, vai ser igual a zero. Né? Então, a gente vai ver lá na frente como é que isso vai, qual é o efeito, né, disso nas nossas equações. Beleza, bora aqui para uma descrição, né, do meu gás ideal. Como a gente já falou, o gás ele não tem um volume fixo ou uma pressão fixa, certo? Então sempre vai estar relacionado, né, com o tamanho do recipiente, porque o volume que o gás vai ocupar é o volume do meu recipiente. Vamos pegar o nosso velho exemplo da seringa. Eu tenho uma seringa, né? Tampo a extremidade, né? Aí coloco o meu êmbolo. Aí o que é que acontece? Eu vou ter ar ali dentro, só vou ter ar, certo? Se eu pressiono o meu êmbolo, o que é que acontece? Eu sem deixar o ar sair da minha seringa, então a quantidade de ar que vai estar ali é a mesma, mas ela vai estar ocupando um volume menor. Quando ela ocupa esse volume menor, o que é que acontece? Eu vou ter mais choques das partículas, então a minha pressão vai aumentar. Né? Então a gente vai ficar aqui com essas informações, né? Ó, o volume do gás é o volume do recipiente que ele está contido e a pressão vai depender do tamanho, né? A gente já viu aí, né, que quanto menor for esse recipiente, maior é a quantidade de colisões, né, que a gente vai ter das partículas com esse recipiente, né? Então a pressão do gás vai estar relacionada a isso. Então a equação de estado, ela relaciona justamente o pressão, volume e temperatura, certo? E pode ser uma equação bem complicada, por isso que a gente vai tratar por um gás ideal, certo? Então, para um gás ideal, certo? Ela foi obtida experimentalmente e ela diz, né? Ela foi vista, né? Que algumas propriedades elas eram preservadas. Por exemplo, esse gás ideal ele tinha uma densidade baixa, né? E ele vai estar a uma temperatura elevada. Né? Então, nessas condições aqui, o meu gás, se eu tiver um gás real nessas condições, né? Então, eu vou poder chamar ele, né? Aproximar ele de um gás ideal. Beleza. Então, a gente já viu que a nossa equação, ela vai sempre relacionar o quê? Pressão, volume e temperatura. Ó, quando a gente quer fazer, né, ver como é o comportamento de alguma grandeza com relação a outras, a gente faz o quê? A gente deixa uma grandeza fixa, certo? E sai variando as outras e vê como é que o meu sistema se comporta com relação aqui. Então a gente vai ver algumas leis, né, algumas equações que vão trazer justamente isso. O momento que eu deixo uma dessas variáveis constantes, né, e modifico, qual vai ser a relação entre as outras duas. A primeira delas é a lei de Boole, certo? Então, o que é essa lei de Boole? Então, qual é a que eu vou deixar constante? É a temperatura, certo? Então, a lei de Boole ela ocorre, né, com sistemas a temperatura constante.
Então, eu vou ter o quê? Na minha temperatura constante, a minha pressão, ela vai depender do volume. O que foi que a gente já disse? Que quanto menor o volume, maior vai ser a quantidade de choque, né, que a gente vai ter. Então, se menor é o volume e quanto maior a quantidade de choque, maior a pressão. Então, se menor o volume, maior a pressão, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Certo? Ó, então, eu vou poder escrever, eu vou dizer que a grandeza P, por exemplo, ó, ela é inversamente proporcional, certo? À minha grandeza V. Para eu transformar isso aqui numa igualdade, eu vou ter que multiplicar por uma constante. Ó. Então, meu P vai ser igual a uma constante dividido por V. Então, a minha lei de Boyle ela diz exatamente isso, ó, que esse produto PV ele é constante. Né? Ó, então, se eu tiver aqui ó, um volume de 1 litro, certo? Num sistema isolado, há uma pressão de 1 atm, né? Ó, se eu diminuir esse volume para meio litro, né? Ó, então, o que é que vai acontecer? Ó, eu sei o que? Ó, que P1, V1, se é constante, tem que ser igual a P2, V2. Então, vamos ver aqui, ó. Eu diminuí o meu volume, que é mais fácil de eu diminuir, né? Eu vou encontrar isso aqui, ó. Então, eu quero saber quem é P2, ó. P2 vai ser quem? P1, V1 dividido por V2. P1, ó, 1. V1, 1. V2, 0,5. Então, o meu P2, ó, ele é o quê? 1 dividido por 0,5, 2 atm. Professora, a senhora nem mudou aí a unidade, né? A senhora sempre diz, vamos deixar a unidade no sistema internacional e tal. No caso aqui, a gente não mudou porque a gente acabou deixando coerente, mas se aparecer uma em ATM, a outra em Joule e tal, é conveniente, certo? Mas no caso a gente aqui, como elas iam ser simplificadas, então não tem problema, né? Então a lei de Boyle, certo? Ela diz isso aqui, ó, que o volume de uma dada quantidade de gás, a temperatura constante, ó, não podemos esquecer, varia inversamente com a pressão. Né? Então, com o meu produto, né, entre essas duas grandezas, me dá uma constante. Beleza. Então, a gente tem aqui, né, uma representação, isso aqui era para ser uma animação. Ele não quis, não. Que era o quê? Eu ia estar subindo e descendo esse êmbolo aqui, né? E aqui ia estar mudando, ia estar variando a pressão, certo? E ia acabar construindo um gráfico aqui, pressão vezes volume. Mas aí depois eu tento colocar esse gráfico para vocês. Beleza. A gente já viu o que é que acontece quando a temperatura é constante. Mas o que é que vai acontecer quando a pressão for constante? Né? Então, eu vou relacionar agora volume e temperatura. Então, o que é que acontece? Certo? Qual é essa lei de Charles, né? Ó, então, tá aqui, ó. A minha pressão é a mesma, tá vendo aqui, ó? Eu mantive a 1 atm, ao que foi visto experimentalmente. Quanto menor o volume, o que é que vai acontecer? Maior vai ser a minha agitação molecular, né? Eu vou ter mais choques aqui dentro. Então, quanto maior, então, para poder eu manter essa pressão, né, igual, então eu vou ter o quê? Que elevar muito a minha temperatura, né, elevar mais a minha temperatura para quê? Para que a minha agitação molecular aqui, ó, seja compatível, né, até essa pressão constante, mesmo aumentando o meu volume. Né? Então, o que é que a gente pode ver aqui, ó? Que quando eu aumento o meu volume, ó, certo? O que é que está acontecendo com a minha temperatura? Ela também aumentou. Né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que elas duas são diretamente proporcionais. Certo? Ó, então, ó, se é diretamente proporcional, ó, eu vou poder dizer que o meu volume é diretamente proporcional à temperatura. Né? Se eu quiser transformar isso aqui numa igualdade, é uma constante sobre temperatura. Opa, que sobre vezes a temperatura. Então, eu vou ter o quê? Que o meu V sobre T é uma constante.
Então, ó, por isso que a gente tem essa equação aqui, ó, que relaciona volume e temperatura a uma pressão constante, certo? Volume e temperatura a uma pressão constante, e a gente chama essa lei de Charles, né? Então, a gente já viu o que é que acontece a temperatura constante e o que acontece a volume constante. Quando a gente for estudar as leis da termodinâmica, né? Aí a gente vai ver bem direitinho como é que a gente vai fazer para encontrar cada equação, né? Todas as variações, né? Bem direitinho. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Né? Aqui também era uma animação, certo? Que ela ficava mudando aqui, o gráfico aqui ia aparecendo, né? Mas aqui a descrição da lei de Charles, né? É o quê? É que quando eu aumento um volume, né? A minha temperatura aumenta. Então, é diretamente proporcional à variação entre essas duas grandezas. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Né? Então, eu tenho o quê, ó? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho que V sobre T é uma constante. Eu tenho que PV também é uma constante. Né, ó? Então, quando a gente tem várias coisas, né, que guardam uma certa proporcionalidade, o produto entre essas coisas também guarda, né, uma segunda proporcionalidade. Então, ó, P e V no numerador e T no denominador também vai me dar uma constante, né? Ó, aí eu tenho isso aqui, ó, que PV sobre T é uma constante. E o valor dessa constante é justamente dada pela lei de Avogadro, certo? Vocês devem lembrar esse nomezinho que tinha lá, né? Aquele número de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Né? Então, a gente usa isso daí quando for fazer qualquer coisa. A gente vai resolver questões aqui que a gente vai usar número de Avogadro, né? Mas aqui, ó, quem vai me dar essa constante é justamente a minha lei de Avogadro. Então, a lei de Avogadro, né? Ela diz o quê? Ela diz que volumes iguais de todos os gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, que vocês já devem ter escutado na época do colégio, né? Que eram as CNTPs, né, condições normais de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Então, se eu tiver, certo, 1 litro de... Estou colocando volume, né? Vou colocar aqui em litro, nem botei em sistema internacional, não. 1 litro de oxigênio, aí vou pegar aqui 1 litro de hidrogênio, certo? Então, o que é que acontece? Os dois vão ter o mesmo número de moléculas, mesmo eu sabendo que eu vou encontrar aqui O2, que eu vou encontrar H2, né? Então, o que é que acontece? Se eu tiver em 1 litro, a quantidade de moléculas que eu tiver aqui vai ser igual à mesma quantidade de moléculas que tiver aqui, certo? E esse número, certo? Pode ser parametrizado pelo número de Avogadro, como a gente tinha dito, era 6,02 vezes 10 a 23. Qualquer coisa. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Certo? Ela é o quê? É uma pressão de uma atmosfera, uma temperatura de 0 graus Celsius e um volume de 22,4 litros, certo? Então, essas aqui, ó, são as minhas condições, né, naturais de temperatura e pressão, beleza? Então, é sempre bom a gente ficar atento a isso. Pronto. Então, a lei dos gases perfeita, a gente disse o quê? Que essa relação aqui, ó, olha aqui, né, ó, PV sobre T, ela é uma constante. E a lei de Avogadro, né, vai dizer quem é essa constante calculando coisas específicas, né? Eu vou chamar aqui de R, que essa aqui é a minha constante do gás ideal, certo? Vou chamar essa aqui de constante do gás ideal. Aí eu peguei o quê, ó? Uma pressão de uma atmosfera, né? Assim é a condição normal de temperatura e de pressão. Aí, ó, o volume 22,4 litros e a temperatura 0 Celsius. Mas a gente já disse, né? Que no sistema internacional a gente vai ter o quê? 273 Kelvin. Então, eu peguei aqui. Né? Aí, para deixar no sistema internacional, né? Ó, um ATM é 8,314, né? Joule por mol. Tá aqui todo mundo transformado, né? Então, eu tenho aqui, ó, em ATM por litro Kelvin, em Joule por mol Kelvin e em caloria por mol Kelvin, né? Então, aqui, essa aqui, ó, é a minha constante do gás ideal, certo? Aí, como eu fiz aqui para 1 mol, né? Ó, para 1 mol,
eu disse que era isso aqui, ó, PV sobre TR. Se eu quiser usar para N mols, né, para uma quantidade qualquer de mols, né, é só eu multiplicar isso aqui por N, né? Então, aparece aquela nossa Travou a constante voz, professora. Não sei se é só pra mim. possível. Pera. Voltou? Voltou? Acho que sim, mas a outra. Deixa eu Ah, não, pegar voltou. aqui a apresentação de novo. Voltou. Voltou agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pera. Só um instante aqui, viu, que eu tô vendo que travou. Vocês não vão embora, não. Só um Tô. instante. Oi, voltou? Eu tô colocando aqui para ver se eu consigo. A apresentação tá aparecendo não, né? Voltou agora. Oi, oi. Pronto, voltou. Acho que agora voltou ao normal. Pronto. Vocês escutaram esse slide? Só parou de ouvir, acho que no comecinho, professora. Foi? Pronto, a gente volta aí. Então, aqui, ó, a gente viu ali que existia o quê? Que essa minha expressão aqui, PV sobre T, dava uma constante. E que a gente usa a lei de Avogadro, né? Que ela dizia o quê? Que eu ia fazer aquelas considerações para uma pressão de 1 atmosfera, um volume de 22,4 litros e a temperatura de 0 Celsius, né? A gente colocou aqui, ó, o 273 Kelvin, né? Que ele é igual ao 0 Celsius. Né? Aí colocou aqui, ó, também as transformações, né, que a gente vai encontrar aí na literatura em Joule por mol Kelvin, em caloria por mol Kelvin, né? Mas a gente vai ter essas representações aqui. Isso aqui, ó, é para 1 mol, certo? Se eu pegar 1 mol, eu vou ter isso aqui. Então, se eu quiser para qualquer número de mols, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui N vezes, né? Um N número de mols. Aí a gente chega nessa expressão aqui, que a gente já conhece, né? PV igual a nRT. Beleza. Então, algumas coisas que a gente não vai poder esquecer, certo? Quando a gente estiver tratando de gás ideal, a gente tem que lembrar algumas coisas. Ó. A temperatura, ela sempre tem que vir em Kelvin, certo? Eu não posso ter temperatura colocada de outra maneira. Ela vai ter que estar em Kelvin. A minha constante universal dos gases no sistema internacional, né, ó, é dada por esse valor aqui, ó, porque no sistema internacional a unidade de energia é Joule, né, que mol, que então, assim, a gente pode usar essa daqui, certo? No sistema internacional. N é o número de mols daquela substância, né, daquele gás que a gente está tratando. Então, a gente vai ter como escrever, né, qual é o número de mols, qual é a coisa relacionada a isso aí. Mzão é a massa molar de um gás e Mzinho é a massa de gás dentro do recipiente. Certo? Então, o que é interessante? É que a maioria dos gases à temperatura ambiente, certo? E pressão atmosférica, né, de uma atmosfera, eles comportam, né, como um gás ideal. Né? Então, a gente não precisa ter problema, né, de nenhum tipo de constrangimento para ficar tratando como um gás ideal, porque, né, os gases, né, eles normalmente se comportam dessa maneira. Certo? Então, ó, eu separei aqui só essa pequena amostra para vocês, certo? Do que eram essas propriedades do gás ideal. Deixa eu parar aqui